Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do DJ Max Oficial e é o seguinte, esse vídeo você já sabe do que se trata, né? Óbvio, já viu pelo título, então já sabe que tem o quê? Hã? Resumo da Liga dos Campeões, é claro. Já chegamos à metade, hein? Meu Deus, tá passando rápido pra caramba. Mas é o seguinte, vocês estão a fim de saber tudo o que aconteceu nos jogos da terça-feira? Eu também tô, né? Mentira. Eu já sei de alguns e olha, ouso dizer que essa rodada foi assim, por enquanto, a mais fraca, eu diria. Porque na terça-feira saíram apenas 20 gols. 20 gols. Mas enfim, logo após a vinheta eu conto pra você o que de melhor aconteceu nesses jogos. Fechou? Beleza, galera. Então vamos para os primeiros jogos que aconteceram ali mais cedo, né? No horário de 15 para as 3 da tarde. Um deles eu assisti, não teve emoção, mas o outro que era para eu ter assistido, eu vou falar para vocês, viu? Esse saiu gol. Enfim, os confrontos que eu tô mencionando, e editor, se puder colocar os dois resultados aqui, ó, já fica mais fácil. Um deles foi entre Slavia Praga e Arsenal, 3-0, com gols de pênalti do Saka no primeiro tempo e no segundo tempo 2 gols do Merino, com assistências do Leandro Trossard e do Declan Rice. E no outro jogo também, que esse eu assisti, do Napoli e do Eintracht Frankfurt, infelizmente não aconteceu nada, viu? A não ser chances claras no primeiro tempo, e no segundo tempo até que deu uma melhoradinha, assim, de ritmo, mas olha, gol mesmo que é bom, não saiu. Só no primeiro, né? E antes de eu comentar o próximo jogo, deixa eu só fazer um adendo aqui. Que coisa, hein? Pelo menos o Eintracht Frankfurt não tomou de 5 dessa vez. Não tomou e pelo menos não fez gol, né, na partida. E nem o Napoli. Aliás, que situação que vive agora o Napoli e o Eintracht Frankfurt nessa tabela, hein? Meu Deus do céu. Mas enfim, vamos para os jogos agora das 5 da tarde. E tiveram bastante jogos, viu? Começando por Atlético de Madrid e Union Saint-Gilloise. E no primeiro tempo, o Álvarez marcou o gol de pênalti. E depois, no segundo tempo, com gols de Conor Gallagher e Marcos Llorente, aí o Atlético de Madrid consagrou a vitória em 3-1 em cima do Union Saint-Gilloise, né? Que teve gol também do Sykes. Muito bem, o próximo jogo foi entre Bodo Glimt e Mônaco. Que joguinho meio xoxo, hein? Mas um resultado assim, bem curto pro Mônaco, eu diria. Com gols do... Aliás, com gol do Balogun, aos 43 do primeiro tempo. E teve uma expulsão também do Gudrunsen, pelo Bodo Glimt. Puxa vida, hein? E agora? Como é que será que vai ficar a tabela, hein? Como que será que vai ficar a vida para esses times? Próximo jogo, Juventus e Sporting. Esse eu queria ter visto, viu? Vou ser bem sincero para vocês. Mas eu tava vendo um outro jogo que eu comento daqui a pouquinho. Enfim, gols marcados pelo Max Araújo no primeiro tempo, pelo Sporting, e o Dusan Vlahovic fez para Juventus para empatar a partida e assim ficar numa posição bem legal na tabela de classificação. Meus amigos, e o que aconteceu nesse jogo aqui? Que eu tô sem reação. Cadê o poderoso Real Madrid, hã? Enfim, vocês sabem que eu tô zoando, mas tô zoando na brincadeira, tá? Não me levem a mal e não me levem tão a sério também. Mas enfim, gente, 1-0 Liverpool em cima do Real Madrid e ficou barato, hein? Ah, deixa eu só falar quem foi que fez o gol, né? O gol foi marcado pelo McAllister no segundo tempo. Que coisa, não? Caramba, o próximo jogo agora, vamos ver o que vai acontecer, né? Beleza, próximo jogo.
Olympiacos e PSV. Já deu para perceber, né? Ficou empatado, mas saiu gol bem rapidinho até no primeiro tempo, com gols do Martins, aos 17 do primeiro tempo, e no finalzinho do jogo, quando o Olympiacos achou que ia conseguir a vitória, o PSV foi lá e gol do Ricardo Pepi, quase no finalzinho da partida. Ai, meus amigos, e o que dizer desse jogo aqui agora, hein? Esse eu assisti pelo canal Space, mas eu vou ser bem sincero pra vocês, viu? Mas me deu uma raiva. Não tanta raiva, mas perder pro Bayern de Munique, PSG? Como assim? 2-1, e ainda ficou barato. Mas, enfim, né? Dois gols do Luiz Dias, quase um hat-trick. Só que a noite para ele não foi lá muito boa, não, porque no finalzinho do primeiro tempo ele deu uma entrada violenta, um carrinho violento no Hakimi, que o tirou de campo e ele saiu chorando, viu? E o gol do PSG foi marcado pelo João Neves. Nossa, meu Deus. E pelo que eu vi agora há pouco, parece que o Hakimi só volta em janeiro. Boa recuperação para você, viu? Beleza, e encerrando os jogos da terça-feira, tivemos nada mais, nada menos do que a vitória do Tottenham por 4-0 em cima do Copenhagen. É, galera, com gols do Brennan Johnson no primeiro tempo, que infelizmente depois ele foi expulso no segundo tempo. Tivemos gols também do Odebert, Mick van der Ven e do Palhinha. E assim, os jogos de terça-feira foram finalizados. Mas calma, que ainda tem muito mais coisa e eu volto numa próxima oportunidade. Deixa eu só fazer uma última coisa aqui antes de finalizar, né? No total de gols da terça-feira, foram apenas 20 gols. 20. Eu achei um número bem baixo, viu? Diferente das primeiras rodadas que aconteceram. Assim, diversos gols. Mas tudo bem, né? Vamos ver o que acontece nessa quarta-feira, que vai ter jogos também bem interessantes, viu? E um deles que eu vou estar acompanhando, como eu bem já falei num vídeo publicado no YouTube, vai ser Paphos e Vila Real e Newcastle e Atlético Bilbao. Mas, enfim, gente, no mais é isso e eu volto numa próxima oportunidade. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tô de volta. E, enfim, a quarta rodada da Liga dos Campeões da Europa chegou ao final. E é o seguinte, na quarta-feira teve um total de 26 gols. Realmente, essa rodada foi bem abaixo do que eu imaginava, viu? O total de gols da terça-feira foi 20 e o da quarta-feira 26, somado tudo 46. Mas enfim, né? Vamos lá, né? Vamos comentar o que de melhor aconteceu e o que de melhor não aconteceu? Porque teve de tudo um pouco, viu? O primeiro jogo de mais cedo foi Qarabağ e Chelsea. Esse eu não consegui ver porque eu tava vendo um outro que eu comento na sequência. Teve gol do Estevão, de pênalti, do Leandro Andrade, do Alejandro Garnacho e do Marko Jankovic. Galera, ficou um 2-2 assim barato pro Chelsea, viu? Será que dá pra reverter? Quem sabe? Aliás, será que dá pra ir atrás de um resultado bom no próximo jogo? Fica aí o questionamento. E o jogo que eu tava assistindo no canal Space foi entre Paphos e Vila Real. E aconteceu somente um único golzinho que definiu a vitória do Paphos. Finalmente, hein? Quem diria? Gol marcado aos 46 minutos do primeiro tempo, com gol do Derek Lucassen. Acho que é assim que se fala. Enfim, me peço até desculpa se errei o nome do jogador, mas tudo bem, né? Beleza, esses foram os jogos de mais cedo. Agora os jogos das 5 horas da tarde. O primeiro deles, esse aqui, sinceramente, até o editor mandou mensagem para mim, feliz da vida. Porque o Galatasaray fez nada mais, nada menos do que 3-0 em cima do Ajax, com um hat-trick do Victor Osimhen. Gol normal e 2 gols de pênalti. Caraca, meteu-lhe foi hat-trick logo de uma vez, né? Pô,
E ó, parabéns, Galatasaray. Tá pegando uma posição boa na tabela, hein? Aqui, meus amigos, foi simplesmente 3 gols para ambos os lados. Tá, beleza. Mas qual jogo que você tá falando? Clube Brugge e Barcelona. 3 para cada lado? É, mas teve gol do Ferran Torres, Lamine Yamal e Christos Tsolis? Teve. Teve gol no Nicolo Tressoldi e do Carlos Borges? Teve. Marcando 2 vezes, inclusive, tá? É, meus amigos, mas só que tem uma coisa. Abram bem os olhos, porque agora o Barcelona, por enquanto, na tabela, está na fase de playoffs, hein? Muito bem, próximo jogo. E esse também teve um resultado bem interessante, eu achei, hein? Inter de Milão e Kairat. Gols do Lautaro Martinez, do Carlos Augusto e no segundo tempo teve ali uma reação, né? No comecinho do segundo tempo, inclusive, uma reação do Kairat com o gol do Ofri Arad. E assim ficou consagrada a vitória do Inter por 2-1. E vamos ser bem sinceros, né? Se na Liga dos Campeões a gente está falando de grandes confrontos e grandes reencontros, esse aqui foi sinceramente o encontro, o reencontro, aliás, do Haaland, que está agora no Manchester City, pelo seu ex-clube, o Borussia Dortmund. E você acha que ele não fez gol? Fez. Mas o Phil Foden fez também, 2 vezes, e no final do segundo tempo, do segundo tempo, aliás, o Cherki consagrou e matou de vez a vitória para o Manchester City por 4-1 em cima do Borussia Dortmund, que teve gol também do Valdemar Anton. É a lei do ex, hein? Poxa, se não for para ser assim, né, não vale a pena. Com gols do Dan Burn e do Joelinton, vocês já sabem de que eu tô falando, né? O Newcastle simplesmente consagrou e matou seu jogo por 2-0 em cima do Atlético Bilbao. E esse eu tava assistindo. Vou falar para vocês, viu? Foi um baita de um jogaço. Muito bem. E o penúltimo jogo da quarta-feira foi entre Olympiacos e Atalanta. Placarzinho bem xoxo esse, não? Mas eu confesso para vocês que no momento que eu estava assistindo o jogo entre Newcastle e Atlético Bilbao, e eu estava vendo os resultados, eu pensei que não ia sair gol nenhum, até saiu, mas foi anulado, né? Mas, meus amigos, o que teve de gol anulado também, nossa, não tá no gibi. Enfim, 1-0 e ficou barato, né? E para fechar a rodada, tivemos um resultado também bem atípico, né, do que foi a quarta-feira da Liga dos Campeões da Europa. O Bayer Leverkusen simplesmente ganhou do Benfica por 1-0 e assim está concluído e finalizado a quarta rodada, que agora só volta no final do mês de novembro por conta daquilo que vocês já sabem que eu não suporto e que a maioria de vocês também detesta. A data FIFA. Ai, meu Deus do céu. Que inclusive, né, para quem não sabe, os jogos contra o Brasil e Senegal vão ser no sábado, à 1 da tarde, do dia 15. E na terça-feira acho que vai pegar a Tunísia no dia 18, na terça-feira, às 4h30. Vou ver? Claro que não. Vocês acham mesmo que eu ligo? Nem ligo. Mas enfim, gente. E no final desse vídeo também eu vou estar colocando a tabela para vocês verem como que tá a situação agora de cada clube e quem ainda não pontuou. Tá bom? É isso aí, pessoal. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, mas antes, dá uma olhada na tabela que o editor vai colocar aqui para mim agora a respeito de como que ficou essa quarta rodada da Liga dos Campeões da Europa. Vocês têm noção de quem são os 8 primeiros? Hã? Mas só que é o seguinte, do Galatasaray para frente, todo mundo a partir da quinta rodada até o final da fase de liga vai ter que tentar pontuar. Agora, que situação que ficou pro
Ajax e por Benfica, que sinceramente ainda nem sequer pontuaram nessa rodada. Ou seja, vamos abrir bem os olhos, times. Vamos querer? Se vocês realmente querem chegar a algum lugar, sugiro que da quinta rodada em diante, até a conclusão da fase de liga para janeiro de 2026, olha, tem chão ainda. Ou seja, dá tempo de recuperar, eu acho. Fechou? Mas é isso então, galera. Vídeo finalizado. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal e eu te vejo numa próxima oportunidade, beleza? Falou, pessoal. Abraço. Tamo junto.